Alô, Marcelo. Oi, Marcelo. Olá, Joana. Olá, Marina. Olá. Olá, Paula. Olá. Vamos fazer um centramento agora, rapidinho. Sim. Sim, vamos fazer isso. Então, o convite é: coloquemos os pés bem centrados no chão, bem ligados, para sentirmos que os nossos pés estão a tocar no chão, ou nos sapatos, ou como estiverem. E vamos chegar aqui, este momento agora, dia 11, neste horário. Em Portugal é o dia de São Martinho. E vamos chegar mesmo aqui, agora. Vamos deixar tudo aquilo que foram os momentos anteriores e projeções para o futuro bem fora deste nosso momento. E vamos trazer a nossa atenção do nosso corpo energético, vamos ver onde é que ele anda e vamos trazê-lo por aqui. Vamos trazer a nossa atenção para o nosso centro físico. O nosso centro físico está localizado cerca de 2, 3 dedos abaixo do umbigo. E vamos, a partir desse lugar, deste centro, inspirar e expirar. Sentimos a nossa barriga a encolher, a expandir-se. E o nosso centro está ali, bem ligado à Terra, à Gaia. E com o nosso clicker, vamos declarar o nosso cordão, que vai sair do nosso centro físico, em direção à Terra. Esse cordão tem uma textura, um tamanho e uma cor. Quando eu contar até 3, cada um de nós vai dizer a cor do seu cordão. 1, 2, 3. O cordão é Amarelo. verde. Amarelo. Vermelho. Vamos também declarar uma bolha. É a nossa bolha energética. Tem só a nossa energia. Vamos garantir que sim, tem mesmo só a nossa energia, que não vem com mais nada, energia de ninguém. E se repararmos que tem alguma outra energia, desfazemos a bolha e vamos criar uma nova. Esta bolha é maleável, ela mexe quando nós nos mexemos, mas tem só a nossa energia. Também declarar um cubo dourado, um cubo que une Portugal, Itália e o Brasil, as nossas 4 localizações. E este cubo tem um cordão preto que nos liga à Gaia, que vai criar aqui este espaço fantástico, onde vamos trazer os nossos princípios brilhantes de amor, evolução, transformação, cura, clareza, criação, diversão e mais algum que queiram trazer. Possibilidades. Obrigada. E cada um... e vou também trazer a vossa espada da clareza, estar aqui bem ligada a nós, e vamos cumprimentar o nosso Gremlin, se ainda não fizemos hoje, para que ele venha em espírito de high fun. Olá, André. Olá, Márcia. E vamos então cada um no seu ritmo, abrindo os olhos e chegando aqui agora para começarmos a nossa sessão de hoje.
Eu vou só, acho que minha sogra está chegando, eu vou só dar o João Salvador para ela e já volto, bem? Até já. Até já. Pelo que eu entendi, a proposta da Joana foi aproveitar as reuniões que a gente já está marcada para poder conversar, para poder estruturar melhor o que surgiu da fala do dragão. O Marcelo não estava no último encontro, mas no último encontro a gente fez mais uma vez, mais uma rodada. A gente trabalhou essa parte mais da reclamação no início, que contém a semente do dragão. E aí, a partir disso, a gente foi também foi aparecendo coisas novas, assim, ou reforçando coisas que a gente já tinha falado no último encontro do dragão. E o dragão apareceu nos últimos 3 encontros, ou 4 encontros. Aquele com a Ana também, ele já foi aparecendo. Ele foi aparecendo. E o dragão da parentalidade, ele tem também uma fala bem específica, né, em relação ao que está vivo como pai e mãe nesse planeta. Veio também no início veio uma reclamação também de estar em situações em que o pai e a mãe estão numa situação de lama, tipo de pântano, porque muitas vezes ainda a sociedade é estruturada de uma forma em que os pais tenham menos possibilidades de se movimentar, e aí, saindo desse pântano, foi indo para um lugar de criação, de transformação, e a Joana pegou esse bastão como algo para colocar nas reuniões de agora, né? O que a gente faz com esse dragão que agora falou. E também, em relação nessa... sim, Paula. Sim, obrigada, Marina. Sim, surgiu também aqui já uma ideia de criar algo, quer dizer, falámos de criar um fundo para pais e mães que precisassem dessa coisa de estar em algum sítio, ou de também ter alguma rentabilidade, ou criarmos estruturas, criarmos formas de, mesmo estando as 3 em sítios diferentes neste momento, ou neste caso estamos em localizações diferentes, como é que conseguimos começar a co-criar algo que sirva, pode até já não nos servir a nós, mas que sirva esta comunidade de pais e mães que querem efetivamente viver numa cultura diferente e que querem começar a pensar a parentalidade de forma diferente, que não vivem no lodo também de pensar, mas se eu quiser ficar mais tempo com o meu filho em casa, não tenho rendimento. Como é que isso tudo sai daqui? Como é que nós vamos criar então algo que suporte estes pais e mães a estarem vivos, e que venham e que se juntem, e tem obviamente que criar aqui um códex para isto tudo, mas que venham de um lugar de não venham da reclamação, mas venham do dragão que é construir connosco, não é? De fazer isso tudo acontecer. Então ficou aqui qualquer coisa para nós começarmos a olhar e começarmos a pôr a ideia, expandir a ideia e depois começar a fazer algo. Foi isso. Obrigada. Como é que sentes isto, Marcelo? Uau, senti medo de estar entrando numa conversa que envolve um monte de coisa importante para mim. Assim, quando vocês falaram do pântano, que os pais se colocam, e quando você traz também, Paula, de criar algo onde a gente possa estar sobrevivendo e estando perto do nosso filho, não sobrevivendo, vivendo, estando próximo do nosso filho, escolher estar próximo do nosso filho e conseguir subsidiar a nossa vida a partir disso, são coisas tão genuínas assim que eu gostaria de estar no mundo colocando energia para isso, e a gente, quando você traz assim, me dá esse medo de como criar isso e uma vontade de fazer parte, assim, muito grande. Feliz por estar nesse grupo, assim, escolhendo por a gente ter escolhido esse caminho, assim. Não sei o que vem, mas tô Ninguém sabe. dentro. Está todo mundo no desconhecido. Tô dentro. Eu queria trazer só uma coisa, não
não acho que seja o espaço para entrar em processo emocional de cura, mas está muito vivo em mim e eu sinto que se eu não trouxer, eu não consigo estar presente. Então, eu queria trazer uma coisa que me aconteceu hoje de manhã, em que eu fiquei completamente enganchada no pântano e a sensação que me dá é que é muito grande. É uma coisa bem grande. Então, eu estava aqui, eu estou aqui, a minha sogra está aqui esta semana, porque o Mateus está fora, e, e hoje de manhã ele acordou cedo, às 5 da manhã, como ele acorda quase sempre, eu fiquei a dormir. Quando eu acordei de novo, né, às 8, eu já estava cheio de sono e eu quis ir comer. E ele estava já com muito sono e quis ficar comigo. E a tia do Mateus tentou agarrá-lo, ele não quis, fazia assim, né? E entretanto a minha sogra chegou e, e ela veio assim meio por trás e agarrou-me meio à força. E eu não queria e ela agarrou. E eu fiquei muito enganchada com isso, fiquei com muita raiva e eu não consegui dizer nada. Eu só fiquei com raiva e fiquei a criar histórias e consigo perceber que é uma emoção e ao mesmo tempo comecei a ver muitas violências pequeninas que acontecem, né? E acho que veio muito também na minha fala do dragão, a mãe não ser invisível, né? Estou a falar de mim. Eu não sou invisível e percebo quando alguém vem para me ajudar com o João, é como se a tendência é as pessoas tirarem o João de mim e me deixarem tipo à parte, como se eu não existisse. E é uma história, mas fiquei muito enganchada com isso. E estou mais consciente porque expressei isso, né? Mandei mensagem ao Mateus, falei com ele trouxe algumas coisas também. Mas assim, ao ouvir-vos agora sobre o pântano, né? Me vem muito forte isso, assim, o quanto a sociedade, ela, mesmo quando ela quer ajudar, vem de uma forma muito inconsciente, vem de uma forma muito salvadora, não há essa coisa essa responsabilidade adulta de dizer, olha, o que é que eu quero, o que é que eu quero, ou ouvir o que é que a criança está dizendo, ou as necessidades dela, ou as necessidades da mãe, e eu sinto que essa violência que eu senti hoje não foi da minha adulta, mas da minha criança, né? Isso, quanto eu quero estar mais na mãe adulta e não na mãe criança, porque a mãe criança não conseguiu fazer nada contra isso, né? Então, ela não Juna, teve. tem alguma imagem que vem quando alguém tentou te ajudar, mas a força te deixou de lado? Não vem imagem, vem muita tristeza. É. Imagem de coração mesmo. Deixa vir. Tristeza de colocar você de lado, deixar invisível. Vem uma tristeza de separação mesmo. Parece que alguém me arrancou da minha própria mãe, sabes? É a sensação que me dá e ver o meu filho a querer estar comigo. E eu não sei, a sensação que dá é aquelas catástrofes, aquelas guerras, né? Que alguém precisa de tirar o filho rápido da mãe e há essa. Tristeza de se separar, da separação da mãe com o filho, em situações de violência. Vem muito medo, assim, de que meu filho acha que eu não consigo proteger. É como se, o meu medo é que ele acha que eu estou ok com isso. Que alguém chegue e me tire
que eu estou ok com isso, que eu estou ok de ele ir embora. Eu não estou ok com isso. Joana, a sua tristeza é em relação à sua separação sua com a mãe, ou o seu filho com a mãe, ou a forma como foi feita? O que é mais triste? Acho que as duas. A forma me incomoda, que é violento, não é conversado, não se está a ouvir os nãos que não são ditos, mas que estão lá, visivelmente, né? Quando uma criança faz assim, ela está a dizer não. Ela sabe onde é que ela quer estar. Então é essa não escuta, essa violência que é uma coisa assim, essa velocidade no mundo que quer passar por cima das coisas que são mais importantes. Tá triste porque as coisas são muito velozes e vão passando por coisas que para você são importantes, mas a sociedade julga outras coisas importantes. Sim. E se você perguntasse para a tristeza o que ela está te dizendo agora? Eu acho que a minha tristeza vem da minha criança, que eu me lembro que eu era uma criança que fazia muitas birras. Fazia muita, chorava muito, assim, alto E o e que essa tristeza queria dizer? é que eu não fui escutada. Hum. Isso não foi, não teve um lugar de escuta. Quando você era criança, você não tinha um lugar de escuta, não era escutada. E você chorava, chorava e ficava invisível. Eu acho que a minha mãe não tinha como, ela não conseguia também, ela não conseguia me ouvir, porque ela estava absorta nas coisas para fazer, no tomar conta, assim, ela estava sozinha, né, a fazer tudo, e ela não tinha como me ouvir. Acho que essa é a minha grande tristeza, é que as mães não são ouvidas e as mães não serem ouvidas, as mães não conseguem ouvir as crianças depois. Eu estava pensando nisso, assim, ainda ontem ou antes de ontem, sobre a nossa reunião, a última semana, de como quando mais a gente precisa desse emotional healing process é quando menos tem disponibilidade, né? Eu sinto, eu comecei a ver o quanto eu estou no pântano, eu estou num grande lamaçal, eu comecei a ver os meus pensamentos, eles são muito, muito sombrios. E eu fiquei a pensar nisso, assim, como quando eu mais preciso desse emotional healing process é quando eu menos tenho disponibilidade, porque é isso, assim. Eu estou o tempo todo com o João, ou quando vem alguém, tem esse constrangimento, assim, eu estou aqui em processo emocional de cura, mas tem alguém na minha casa, então
eu fico a pensar nesse sentimento de falta de espaço para sentir mesmo. E quando isso começa a ficar uma grande bola e começa a ficar muito grande e aí a clareza se vai embora. Felizmente eu hoje de manhã consegui ter clareza do que estava a acontecer. Mas às vezes eu não consigo. E acho que as sessões que a gente teve, as últimas sobre a reclamação e depois a fala do dragão, foram super importantes porque traz esse espaço de não negar o que está a acontecer, né? Não negar esse estado de alguma coisa precisa ser ouvida e ainda não está muito claro, mas eu só vou conseguir ter clareza quando eu começar a limpar, né, a casa. Então esse espaço consciente de poder pôr o lixo cá para fora, não sei, eu acho que é super importante. Eu vejo para mim neste momento é super importante. Para eu poder sequer ter clareza sobre o que é que está desarrumado. Às vezes eu nem consigo perceber o que é que está desarrumado. O que você quer dizer com arrumado, desarrumado, Joana? Esses montinhos de lixo, né, que vão se acumulando aqui, uma coisinha aqui que aconteceu, por exemplo, hoje. Isto que aconteceu foi um montinho que ficou aqui, eu não estou varrendo, não estou limpando, não estou dizendo, olha, aí não estou fazendo isso, mas ele ficou ali. Aí vem mais outra, vem mais outra, vem mais outra, e aí chega um momento que eu não... A imagem que dá é isso, assim, eu já nem sei onde é que eu estou pisando. Eu tenho a sensação que você está sendo uma porta-voz de muitas mães e pais, principalmente mães, desculpa dizer, Marcelo, mas é o que eu vejo. Você está sendo uma porta-voz dessa fala. Essa metáfora que você acabou de desenhar agora, eu vejo muitas pessoas passando pela mesma situação. Eu vivi também. E já vi muitas pessoas vivendo. Eu assim, como grupo, eu estava escutando um encontro de Possibility Team, e aí era sobre especialidades. E aí a especialidade, geralmente, a nossa especialidade tem a ver com a nossa dor. Muitas da dor que a gente carrega, por exemplo, que a gente vai se tornar especialista na vida. E eu percebo, assim, que algumas dores aqui são comuns. Então, se o grupo parentalidade fosse uma pessoa, quais são as dores que esse grupo carrega para que se torne uma especialidade? Por exemplo, esse lamaçal, e justamente no momento que você está mais lamaçal, é quando você não tem possibilidade de pedir ajuda, assim, no sentido de quero uma transformação nesse momento, quero um emotional healing process, quero poder falar, expressar o que está vindo no meu coração, que eu estou sentindo de verdade. Isso é uma das coisas, eu sinto que apareceram outras. E o Codex, para mim, seria muito a ver com isso, assim. Qual a especialidade desse grupo? O que a gente mais traz em comum de dor? Eu me vejo assim, Joana, quando você começa a falar isso, eu me vi em muitas cenas de mim com o Yuri sozinha, nas madrugadas, sem meu parceiro e com muita raiva inconsciente também.
socando o travesseiro. E eu falava, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Tipo, eu não estou conseguindo controlar minhas emoções. E aí me punia ainda mais por isso. E me punia porque eu tinha histórias de que eu tinha que ser uma boa mãe. O que é ser uma boa mãe? Eu também me revi bastante e mesmo quando tu falas na questão as pessoas vêm ajudar, mas vêm ajudar nos pressupostos delas, porque se calhar uma mãe não precisa que alguém venha ajudar especificamente para ficar com o filho, precisa que faça tudo o resto menos ficar com o filho, porque o filho precisa da mãe, não é? E tem mais essa ligação à mãe do que se calhar é uma avó, ou, não quer dizer que não se queira que tenha ligação também ao avô ou amigos, mas quer, é isso, é espaço ou outra coisa, mas eu acho que tem que vir do lado muito de perguntar, sim, eu estou aqui para te ajudar, o que é que tu precisas, o que é que é preciso para eu fazer, e que não é tanto só chegar, agarro, tiro e faço, e sem perguntar, não sei. Eu pelo menos sentia muito isso, que às vezes, efetivamente, os primeiros 2 anos e tal do Pedro foram muito desafiantes, eu nem dormia, porque ele estava sempre a mamar, e que às vezes até parecia lá a minha sogra para ajudar, mas quer dizer, o ajudar era, eu fico com o Pedro. Fico com o Pedro e não, se calhar vai, mas é lavar a louça, vai, mas é tipo outra coisa qualquer ou então sim, posso chegar com o Pedro, mas tipo, deixem-me não fazer nada, deixem-me dormir, ou deixem-me tipo berrar, ou tipo, deixem-me dizer que isto está a ser desafiante e que eu preciso de espaço para mim. E tempo para, sim, para tomar banho, coisas assim básicas, parecem tão ridículas, não é? Eu lembro-me que eu tenho diabetes, eu nem comia, eu estava sempre com açúcar baixo. Eu andava a comer bolachas de chocolate, mas que tipicamente não é a comida que o meu corpo precisava, porque eu nem tinha tempo de ir, sei lá, buscar fruta, que é muito mais saudável, porque era super too much. E é isso. E é o que é, a questão é como é que isso pode ser transformado para outras mães? Como é que podemos usar aquilo que é a nossa experiência, e que acredito que muitas tenham passado por outras experiências diferentes, whatever, mas como é que há aqui alguém comum que se possa efetivamente criar essa ajuda, essa colaboração, essa coisa que tu estavas a dizer, Joana, quando eu mais preciso não tenho esse espaço de poder fazer um emotional healing process, não sei, me vem uma possibilidade, sabem, mas se nós tivéssemos, não sei, tipo, estou a pensar, um espaço físico onde pudéssemos estar, então se calhar também com as pessoas que já estão lá, já estão na nossa linguagem, então se calhar há sempre alguém que fica um bocadinho com as crianças e nós vamos fazer um bocadinho isso também, ou depois também vamos trabalhar e depois também vamos, ou seja, vamos gerindo ao longo do tempo que quisermos estar, mas o que é que está a surgir naquele momento em cada espaço, e criar os campos para que as crianças estejam ok, a mãe esteja ok, o pai esteja ok, e que haja isso, que nós saibamos, ou seja, que acho que todos, de alguma forma eu vejo como todos com capacidade de se cuidarem, de observarem, de também receberem feedback e de se auto-ajudarem a cuidarem-se, para que isso não aconteça, para que estes pântanos, não quer dizer que ele não venha, porque isto é underworld, ou é histórias, ou muito fantasia, ele vem, mas existe um espaço, existe alguém que nos suporta nesse espaço de estou no lodo, ok, diz mais sobre isso, vem conversar comigo, que eu também tenho, by the way, o meu filho também está aqui, olha, brinco com os dois um bocadinho, estamos aqui as duas, os dois, eu não sei o que, conversar sobre isso. Não sei, é o que me está a vir. Acho, é um pouco como a Marina estava a dizer, acho que há aqui informação, tanta informação, e estamos a falar mais das mulheres, também gostava um pouco de ouvir do Marcelo, mas acho que há aqui tanta coisa que sem espaços comuns, independentemente das nossas histórias podem ser diferentes, mas umas mães com menos apoio, outras com mais apoio, mas há coisas em comum, e essas coisas em comum podem se tornar dádivas nossas e partilha entre nós para ajudar mais, ajudar os outros, ajudar as outras, as crianças. E é isso, ou seja, quando tu falas dessa violência de tirar alguém, de tirar uma criança, isso também aconteceu, tipo, chegar alguém e o Pedro está no meu colo e tira assim sem pedir. Mas que é isto? Como é que se tira uma criança no colo da mãe que até se está a dormir ou está não sei o quê e tira-se só porque sim?
Ou seja, há aqui várias camadas, não é? Várias coisas que efetivamente acho que não estão ok. E que é preciso educar, ou seja, como está a vir, é muita palavra de educar, muita palavra de passar estas coisas para que não voltem a acontecer. Sim. Eu quero explorar essa questão que a, que a Joana trouxe, que ela falou que quando tem gente em casa não tem espaço para sentir. E eu não sei se eu entendi muito bem, mas essas coisinhas que você fala do dia a dia que acontecem são o que tiram o espaço de sentir, ou é a presença das pessoas que não estão no nosso contexto que tiram esse espaço de sentir? Qual é a história que justifica esse não haver espaço para sentir? Que eu acho que isso para mim é um ponto comum nosso, que no dia a dia nosso, que a gente pode achar alguma prática que a gente possa fazer para a gente ter espaço para sentir com as pessoas que estão hoje no nosso convívio, seja quais são elas. Seja dentro do contexto do PM, seja fora do contexto do PM, eu vejo importante a gente ter esse espaço, a gente saber criar esse espaço de sentir. Então, eu quero explorar quais são esses empecilhos, esses bloqueios que a gente mesmo coloca, que estão tirando o nosso espaço. Eu fiz o do Princípios Brilhantes agora, e o que está tirando o meu espaço de sentir é bem o amor, é bem o coração, é bem eu tô descobrindo meus princípios brilhantes, e justamente pelo meu amor não tá fluindo como como eu sou, como eu vim ao mundo fluir em amor, não tô tendo espaço para ser quem eu sou em outros princípios que não sejam só de coração. Os princípios estão meio bloqueados por esse princípio de coração, os demais. Então, eu estou num trabalho de descoberta, e eu fiz uma pergunta para minha mãe, assim, né? Qual era a referência de amor na família que ela tinha? E agora, no Dia dos Finados, eu me lembrei muito da minha avó, que ela tinha esse cuidado, assim, com a família muito grande, assim. Era a minha referência de amor. E, e ela me falou que foi bastante forte para mim ouvir isso, que a maior referência de amor dela foi quando eu nasci. E assim, é, eu sinto um pouco, eu sinto alegria de poder estar nesse papel de ser uma referência de amor para minha mãe. Sinto muita alegria. E me dá um poder muito grande de eu estar realmente no no meu caminho de descoberta, responsável pelo meu caminho de o que é o amor que eu venho trazer. E não estar procurando fora o que é meu. Então, eu sinto de a gente estar nesse convívio, de a gente descobrir o que está nesse convívio que nos impede de sentir. Obrigada, Marcelo. Eu comecei a notar assim, o que é que eu acho que está a impedir, o que eu comecei a ver, eu acho que tem muitas coisas que eu copio do que eu vi da minha mãe, né? Eu copio, é como se eu fizesse muitas histórias que foram coisas que eu via acontecerem quando eu era pequena, de competição entre avó, mãe, essa competição como se a criança fosse
um objeto. Como é que eu ia dizer? Essa inconsciência que acontece muito dos adultos com as crianças, que é elas ficaram presas na infância delas e elas vão buscar na criança aquilo que elas precisam para elas. Não é um amor incondicional, né? É um amor inconsciente. Nem sei se é, enfim, não sei se pode chamar amor de alguma forma, mas sei que tem uma parte que é amor, mas tem outras partes que são muito inconscientes. E aí eu vejo que as coisas começam a me incomodar e eu não sou capaz de falar. Eu não falo porque tenho medo do conflito ou tenho medo de dizer de uma maneira que vai ofender alguém. E ao não falar as coisas que são para mim importantes, eu começo a minar, né? Começo a minar, e aí eu entro nessas histórias que é o que eu absorvi em criança. Eu só vi histórias de low drama entre a família do meu pai e a minha mãe, e é como se houvesse lados e alguém, esses jogos de poder, e eu vejo que essa raiva inconsciente que eu começo a criar por coisas que eu não falei, eu não estou pondo um limite, então eu começo a ficar inconsciente, consciente, aquilo me impede de criar intimidade com as outras pessoas, por exemplo, com a minha sogra ou com quem estiver aqui em casa. E aí eu não estou no amor, aí eu começo a não estar nem no amor para nenhum, o amor não está lá, nem para mim, porque eu fico absorvida nesse pântano. Então, no final, eu nem para o meu filho eu consigo estar. Isso me deixa muito triste, porque, assim, sem dúvida que a referência que eu tenho de amor maior é a experiência do meu filho. Ele ter nascido, nós estamos há 1 ano juntos, é muito intenso, é muito visceral. Eu revejo muito no que a Paula fala. Eu passo a noite muitas vezes a mamar e de manhã só quer dormir. E ao mesmo tempo é muito bom, né? Quando ele está com a avó e está a brincar e eu consigo descansar, porque é a forma que eu tenho para restabelecer as minhas energias. Mas é isso, assim, é uma fusão muito grande. Aí vem alguém, eu estou aqui todos os dias com ele, aí vem alguém e fico o tempo todo com ele como se eu não existisse. É como se me tirassem uma parte de mim. É muito forte, é muito forte. E aí parece que a sensação que eu fico, né, as histórias que eu tenho é que eu sou uma má mãe e que eu sou incompetente na maternidade, porque eu depois nem consigo ficar alegre com o meu filho. E a sensação que dá é que ele já não vai querer estar comigo. E aí começa as histórias, as histórias, as histórias. Eu estava a sentir também o quanto é uma grande, né, parir o nosso filho. Ele não é meu filho, ele não é meu, ele não é uma propriedade minha. Eu tenho muita consciência disso e ao mesmo tempo é muito difícil sentir isso em todos os corpos, porque há essa fusão emocional e há essa fusão corpo físico mesmo, né? Enquanto ele estiver a mamar, ele precisa muito de mim, de alguma forma. E não sei o quanto isso é real, porque se eu deixar de mamar, se eu decidir deixar de mamar de hoje para amanhã, ele continua a sobreviver, né? Ele não precisa. É bom para ele, mas não é. Hoje em dia ele consegue viver sem isso, né? E na verdade ele conseguiria sempre viver sem mamar. Já tem outras formas para ele sobreviver, mas ainda assim a sensação que dá é essa, assim. É como se neste momento a minha referência de existir é ele. É como se
Se não for ele, eu não existo. Então eu fico num grande estado líquido. Quando ele não está, ou quando eu não sei quem eu sou depois de eu não estar aqui, sabes? Não sei se estou a ser muito clara. Eu estava em uma direção e me embolei toda, mas... O que eu escuto você, Sim. eu escuto você falar que o João participou de 9 meses na sua barriga, aí faz 1 ano que ele nasceu, então há quase 2 anos que você está com ele junto, ele fazia parte de você. Existe esse momento de separação e ele é lento, ele é muito lento. Eu tenho um irmão meu mais velho que ele até escreveu um livro, um psicólogo, sobre o pai relativamente bom, chama. Não era relativamente, é um outro nome, não vou lembrar agora, mas ele tinha essa metáfora que o cordão vai ficando mais longo, vai crescendo, e eu lembro da sensação, quando eu era tia, ainda via os meus sobrinhos cada vez mais, a gente ia para o sítio, assim, cada vez mais distante, cada vez mais, mas o que essa pressão da mãe já se tornar prática e com a memória boa, porque tem que dormir bem, e dentro da indústria, sabe? Tipo uma peça do mercado. Ela é uma fantasia que só acaba com os mães e os pais. Porque os pais também, eu tenho irmãos que passaram madrugadas e madrugadas e madrugadas com os filhos no colo. Então, isso também sim, eu, por exemplo, quando eu não era mãe, tinha um colega meu do trabalho que ele chegava muito atrasado e ele tinha uma filha pequena. Eu, estando no sistema, ficava às vezes falando, puxa, cadê ele? Hoje em dia, sim, se todo mundo tivesse essa experiência, e eu acho que a sensação que eu fico com raiva, principalmente quando eu brigo com a minha sogra, é que eu acho que ela esquece das experiências que ela viveu. E eu, às vezes que eu briguei com ela, porque ela fala, enfim, as questões em relação à mulher e o homem, o que ela cobra, vamos dizer, de mim, coisas que, na verdade, ela não cobra do próprio filho, enfim. E eu tive várias questões com ela e eu percebo que, assim, ela esquece, porque às vezes que eu cheguei para conversar com ela, com a espada da clareza, Marina, eu sei o que você está dizendo. Eu sei o que você está dizendo, porque eu também ouvi da minha mãe e eu também ficava igual. Eu também achava uma injustiça as mães terem que pensar em tudo, enfim, no caso dessa situação, né? Mas quantos pais também passaram madrugadas e tem que se fazer performance no trabalho e tem que conseguir metas e aí esquece de sentir, e aí o filho fica doente, você está lá numa reunião e você não está com a cabeça lá. E você não pode chegar para a reunião e falar, olha, eu estou sentindo raiva, porque eu não quero estar aqui nessa reunião. Meu filho está doente em casa, está com bronquite. E isso esse sistema está falido, porque as crianças elas vão precisar de muitos emotional healing process para poder lidar com essas questões. E os pais de ter que estar num sistema que não querem mais. Esse sistema está falido. A gente sabe onde vai dar, a gente já sabe. E assim, o que eu percebo em relação aos princípios brilhantes, que eu agora, assim, quando você falava, Joana, é que quando eu fiz agora o processo com os princípios brilhantes, eu percebi que tinha algo em mim bloqueando, porque eu passei nesse underworld dos primeiros anos do Yuri tão afundada nessa lama, tanto nesse lamaçal, que quando eu agora fui fazer os princípios brilhantes, eu falava, mas como assim o meu princípio brilhante é amor? Se eu não consigo, se foram anos que eu fiquei nesse submundo com um monte de pensamentos de raiva inconsciente, de vítima,
E é como se eu não merecesse algo que já está em mim. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Quando eu estou com meu filho, eu sou amor. O que eu tenho, o que acontece que me bloqueia o amor é eu ter que me performar. É ter que eu ser uma performance da vida para atuar para as pessoas na sociedade que eu já não acredito mais. Mas vem muito forte isso, porque eu vejo isso como o patriarcado está dentro de nós, em tantas dimensões, né? E eu vejo isso de forma muito subtil. Eu acho que a minha sogra acho que tem uma caixa de good girl muito forte, né? E eu também tenho. Então eu consigo ver o que está a acontecer daquele lado porque eu revejo-me, né? E aí eu comecei a ficar muito triste com isso. Porque é uma coisa assim. É isso, assim. A pessoa não reconhece que ela está a ser movida pelo seu submundo. Então, a forma de falar para aquela pessoa tem que ser de um jeito assim, com muita clareza, porque senão ela vai só achar que está sendo muito boazinha, que eu é que sou a má, porque eu estou dizendo estas coisas horríveis para ela. E eu vejo uma coisa que eu acho que já fiz muito isso, eu aprendi isso, e já fiz, e talvez continue a fazer de forma muito inconsciente, essas panelinhas, né? Panelinhas familiares, que é. Ai, como é que eu consigo explicar isso? É tipo, eu vejo. Acho que em Portugal não tem essa expressão panelinha, né? A Paula fez uma cara assim. Eu não sei se eu aprendi aqui ou se foi mesmo em Portugal, mas é uma coisa assim, entre mulheres. É tipo, a minha sogra estava aqui comigo, mas agora chegou a irmã dela, então é tipo, é tudo ela e ela e irmã, e é como se eu realmente. Eu já era invisível, mas agora eu estou noutro patamar. Eu já não sou só invisível, eu sou. Clube da Luluzinha. É o quê? Clube da Luluzinha. Os clubes, porque como eu não alinho em certas coisas, eu não como carne, eu não isto, eu não faço isto, eu não sei o quê, então eu vou sendo. Eu decidi pôr fraldas reutilizáveis ao meu filho, então eu noto assim, certos comentários que parecem. Vão minando, né? Essa coisa do. Vão minando, as minhas escolhas estão sendo sempre postas em causa. Né? E é como se eu fosse, é isso, eu sou uma alienígena, eu sou portuguesa, eu não sei o quê, eu dou muito leite, eu não sei o quê, sei lá, são várias coisas, tudo para separar. E isso deixou-me com muita tristeza mesmo, que é o quanto isso é uma estratégia, né, do patriarcado, separar, dividir, para nos deixar na rodinha, de alguma forma, porque quanto menos a gente colaborar, menos a gente tem capacidade de ser mais forte, porque é na colaboração, quando eu vos ouço e quando a gente tem aqui ideias e queremos criar coisas, eu sinto-me mais forte. Eu sinto assim, ninguém me vai parar se eu tiver essa rede, porque eu vou continuar a poder fazer, eu vou ser essa fonte dos meus princípios brilhantes e ninguém vai me parar. Só quanto mais isso tem essa força, né, de colaborar e eu poder brilhar e sendo mãe ou sendo o que eu quiser, tem a outra, né, continuar a puxar também, a puxar para individualizar, separar, pôr em caixinhas, ficar com raiva, criar este lodo ainda maior. Então, a sensação que me dá é que está assim uma força muito forte entre aquilo que é o novo, essa próxima cultura que nós queremos criar e estamos aqui, nós estamos aqui, nós já não. Ela só precisa nos dar o passo
E tem essa outra, que é assim, isto foi o que sempre existiu, não me tirem daqui, não me tirem daqui. Então, eu sinto isso dentro de mim. E vejo isso, eu acho que isso me impede, não é? Quando o Marcelo fala que quer explorar mais isso, é isso que me impede realmente de criar conexão. E de eu, por exemplo, me vulnerabilizar à frente da minha sogra e dizer o que eu tenho para dizer, não de um lugar. Eu não preciso de gritar com ela, né? Eu posso simplesmente dizer o que eu estou sentindo. E eu sinto uma força muito grande em me impedir de fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu sinto que eu posso ser. A história que eu tenho é que eu posso ser abusada quando eu me vulnerabilizo. Porque Apontei, aquilo vai virar contra mim. apontei isso como um emotional healing process, que é quando valorizas, podes ser abusada. Acho que é uma coisa, não é? Uma informação. Eu fiz nessas falas que a gente trouxe recente agora, eu fiz uma lista de oportunidades que a gente tem de atuar e escolher, né, talvez possam ser até temas de experimentos nossos daqui para frente, sobre como a gente pode atuar nesses bloqueios. Sinto até de colocar isso aqui no grupo, se vocês também verem mais alguma coisa, a gente acrescentar nessa lista. A cópia das gerações anteriores, uma das coisas que a gente pode trabalhar. A competição, o medo do conflito com as pessoas, a raiva inconsciente das histórias, a ausência de intimidade, o nosso filho como razão de nosso ser, a fantasia de dar conta de tudo, a libertação desse sistema falido, a forma de falar com as pessoas que estão fora do contexto do PM e o confrontamento das nossas escolhas diferentes da escolha padrão do patriarcado. Eu pensei numa outra que a ver com que a Joana falou que ficou muito forte para mim, a imagem, que está dentro disso, mas você não usou a palavra, que foi separação. Porque, assim, a escolha que eu faço, vamos dizer, fora do patriarcado, me separa do patriarcado. Então, assim, eu escolho uma fralda, enfim, escolho pensar numa coisa mais sistêmica. Tô fora. Escolho tal coisa, tô fora. Então, como integrar as escolhas, mas ao mesmo tempo não integrar. Agora não é que não é criar uma separação, é simplesmente trabalhar em conjunto, tipo estar em conjunto para que isso não tenha uma figura de separação. Então, assim, se eu sou uma mãe que sinto emoção, que sinto coisas, que estou num pântano, que quero mudar as coisas, eu não tenho que estar com a imagem de que eu estou me separando. Porque é uma separação num sentido de estar aqui escolhendo minhas coisas e me separando do que eu considero como uma estrutura que não me cabe mais, que eu não caibo mais nela. Mas como que é você tá nessas escolhas sem a sensação da separação? Isso é uma coisa que eu ainda tô, tipo, tá borbulhando, assim, enquanto a Joana falava. Eu vejo isso mais como uma expansão. Porque quando é mesmo algo novo, é novo, então quer dizer que tu próprio é novo para ti, e claramente vai ser novo para os outros, mas também
seja, as pessoas normalmente quando estão num problema não veem as coisas, ou seja, não conseguem criar soluções nesse mesmo nível, não é, de consciência. Por isso tem que evoluir para outro nível de consciência. Imagina, agora vem-me, não tem nada a ver, mas vem antes não havia luz, depois de repente veio luz. Era assim tão novo que tipo, ou seja, mas não quer dizer que tu tivesses separado de não haver luz. Veio luz, tipo, olha, aproveita que veio a luz, mas tu podes dizer, tá bem, apesar da luz, aquilo é muito novo para mim, não quero estar na luz, quero continuar na escuridão. Está bem, é uma escolha tua, mas também é outra possibilidade. E é isso, ou seja, é mostrar às pessoas que isto é outra possibilidade e que não podes obrigar a ninguém, não és tu que te queres separar. E também não quer dizer que a outra pessoa se queira separar. É só que há diferentes, se calhar, níveis de consciência para a mesma solução, ou para possíveis soluções diferentes. Eu vejo isso dessa forma, em que efetivamente é outra possibilidade. E eu acho que isso tem a ver com o tema da sociedade, que é a diferença. Que vem desde sempre, a diferença, de muitas vezes não aceitarmos a diferença. Porque é isso, imagina, eu uso muito esta expressão da manada. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu não quis estar na manada. Acho que eu sempre fui uma ovelha negra. Porque não me identifico com isso mesmo que a manada seja para ali, se eu achar que, porque toda a gente pensa, mas a manada é que está certa, porque estão todos a ir para a manada, mas se fosse assim toda a gente nunca evoluía nada novo, porque a ovelha negra nunca faria uma coisa, nunca se pintava de negro, não é? Porque são todos brancos, fica em branco. Então eu vejo que isso, eu acho que para nós também criarmos uma nova cultura, para nós criarmos soluções diferentes, não podemos estar com a ideia de que isso é separação, ou que isso é mesmo aceitar que é diferente e que é outra coisa. E ir com medo para essa coisa, porque é isso, é preciso. Sim, é preciso ter essa clareza de que é outra coisa e que para mim funciona que é melhor. Claro que eu sei que se calhar, vamos dizer, a manada vai continuar a achar que não é, mas se calhar se começares a mostrar à manada que mesmo que seja só uma, mas que funcione, e se alguém quiser vir experimentar, também pode vir. Se não quiser vir, olha, ficas tu sozinha na manada, mas na realidade, no mínimo, nós somos 4 numa nova manada, se for assim, não é? E sabemos que não somos só 4, há mais pessoas que também já estão nesta nova manada. Então, eu vejo como é isso, é preciso essa coisa de não achar que é separação. Acho que a palavra separação, para mim, não tem que existir palavra separação, é mesmo, é uma coisa nova. Então é isso, é novo. É novo aceitar essa novidade e sem palavras de separação, é só diferente. Se calhar essa palavra diferente for mais fácil de assimilar. E nem é posição A, posição B. Porque eu acho que se nós formos para as posições, andamos sempre, estamos certos, estamos errados. E que nem há certo nem há errado, é só o que é. Só para aquela pessoa funciona assim, para mim funciona assim. Então, está tudo certo. Então, acho que quando eu falo de separação, me vem a coisa das caixas, né? É um label que eu ponho na pessoa, é uma caixinha, olha, esta e vem a história dos clubinhos. Esta pessoa é a pessoa que usa fralda não sei o quê, então ela está dentro de uma caixa. E a sensação que me dá é isso, assim, quanto eu posso estar em relacionamentos de caixa com caixa. Eu não sei o quanto é que neste momento eu estou em relações do meu ser para outros seres. Sinceramente, eu não sei. A não ser talvez aqui, no espaço onde eu estou realmente a mostrar, a dizer, olha, o que está passando comigo, que é a porta fechada num computador, aqui com vocês. Tirando isso, eu acho que a maior parte das minhas relações é de caixa. Isso me deixa muito triste. Muito triste. Eu incluí o confrontamento das nossas escolhas diferente da escolha padrão do patriarcado, gerando separação. E eu trouxe aqui também algumas palavras que envolvem esse processo, que é a criação. A gente está falando do novo. A gente é inovador. Então, essa separação tem a ver com inovação, de a gente estar percorrendo um terreno ainda não percorrido por outras pessoas e escolhendo estar nesse caminho, mesmo sendo diferente. E quando você traz também criar relações
relações ser com ser, eu acho que é esse o caminho que a gente está tendo que descobrir. Né? Tendo que descobrir como fazer isso nesse contexto que a gente está vivendo hoje, no dia a dia cercado desse sistema que não está disponível ainda para isso, mas como identificar pequenas oportunidades onde a gente possa inserir essa abertura para uma conexão ser com ser. Como isso é viável no nosso contexto do dia a dia. Para mim, essa descoberta que a gente tem que explorar. Para mim, eu estou disposto a fazer algum experimento essa semana que a gente explore como fazer isso. Como achar uma conexão ser a ser num contexto. A gente vai ter um feriado agora, talvez algumas pessoas emendem um tempo maior. A gente vai ter mais eu pelo menos vou ter mais oportunidade de estar em contato com o grupo da família, que eu gostaria de nesse contato com o grupo da família ter essa oportunidade de praticar isso, sem estar no rótulo, sem só lá vem ele lá com aquele negócio de sentir que ele está falando, que ele está se transformando faz um tempão lá vem ele. Eu não quero estar nesse rótulo, eu quero que seja significativo para a pessoa que está ali comigo também. Que não seja uma experiência minha de eu estar lá explorando o que eu senti. Tenho medo, Marcelo, quando você traz isso, eu quero que seja uma experiência significativa para o outro, se isso às vezes não esbarra na expectativa. Quando eu, não sei, a sensação que me dá é quando eu espero alguma coisa do outro, é mais uma coisa que a minha grama vai dizer assim, não correu como eu queria, então vou ficar com raiva, então eu crio ressentimento e isso vira ao contrário. Então, eu não sei, eu acho que pode ser uma investigação também. Acho que até pode ser um grande tema de investigação. Se eu fizer isso, quanto eu me conecto realmente com aquela pessoa? Ou eu estou a criar uma imagem do que eu espero e depois, se não acontecer, o que é que acontece comigo? Porque eu fiz isso muitas vezes com a minha família. Muitas. Eu criava. Quando eu estava em Portugal, eu morava em Lisboa e ia muitas vezes à casa dos meus pais, fim de semana. E eu criava uma imagem, o Matheus até me dizia, lá estás tu, eu acho que tu estás a criar uma imagem que vai chegar lá e vai ser lindo, maravilhoso. E eu, no primeiro segundo, bastava a minha mãe dizer alguma coisa quando abria a porta e eu já queria me ir embora. Porque eu tinha uma expectativa de que alguma coisa acontecesse. Do outro lado, não do meu lado. E aí não acontecia, sabe? Então, assim, sei, me veio forte trazer isso. Quando te ouço várias vezes, assim, quando se fala, você foca no outro. E aí acho que pode ser uma estratégia de desconexão, né? Porque isso é o caminho mais certo, que a outra pessoa não vai ser como a gente espera. Não vai fazer o que a gente quer. E o que é que eu faço com isso? Vou fazer minha proposta de experimento. Eu quero descobrir o que faz sentido para mim estar conectado no momento ser a ser. Eu quero explorar diferentes formas de eu me conectar ser a ser com as pessoas no meu dia a dia e descobrir o que faz sentido para mim me conectar ser a ser com essas pessoas. Eu queria só fazer esse comentário que, às vezes, a conexão ser a ser pode ser sem uma fala, por exemplo. Tipo, você não precisa nem fazer nenhuma performance, simplesmente escutar. Isso já pode ser uma conexão ser a ser. Sim, às vezes basta só olhar com um olhar, bem sem nada, só olhar e a outra pessoa também olhar e deixar estar.
Eu lembrei desse exemplo que eu escutei no ETB, fazendo uma viagem no carro com a mãe, 5 horas de viagem, praticamente, acho que não sei quem que contou isso. Aí, acho que foi a Chloe que falou, e aí ficou 5 horas ouvindo. No final da viagem, a mãe falou assim: nossa, filha, gostei tanto dessa viagem que a gente fez hoje. Sim. E a mãe falou 5 horas seguidas, assim. Nossa, eu senti tão bem, essa viagem foi tão boa. Nós conversamos. Eu lembro dessa história também. Isso marcou muito também, porque às vezes é só isso, não precisa fazer nada. Nada. Quanto essa mãe estava precisando ser escutada. Só isso. Quanto essa mãe precisava ser ouvida e vista. Porque ela deve ter ficado invisível por tantos anos. Isso faz-me lembrar que a minha mãe, porque às vezes também eu lembro-me que, sei lá, um monte de vezes que a minha mãe está ao telefone e que eu não estou a dizer nada, e às vezes o Miguel até me dizia assim: mas tu estás ao telefone, estás a falar com quem é que está aí? E a minha mãe fala, e eu só, às vezes fazendo pronto, e não falo. E às vezes pode ficar tipo meia hora, 1 hora só ali, porque depois a minha mãe tem aquela prática de começa um assunto, depois muda para o outro, depois muda, está sempre a mudar de assunto. E às vezes, e o que é engraçado é às vezes eu vou-lhe fazer uma pergunta, porque eu quero fazer uma pergunta, ela é capaz de ter uma conversa de 1 hora e não responder à pergunta, porque foi para todo o sítio. Mas é isso, eu identifico isso, que ela precisa de ser ouvida. E é isso. Mas realmente às vezes é isso. Eu já uma vez eu usei a minha raiva consciente a dizer-lhe: mãe, eu ligo-te, mas tu nunca me perguntas como é que eu estou. Eu ligo-te e tu, portanto, eu sou sempre a tua escuta, mas a mim nunca me perguntas. E ela: mas eu não sei fazer isso, tu estás muito esquisita, agora andas com essas coisas de perguntar. Eu pergunto como eu sei perguntar, eu pergunto se está tudo bem. Eu: sim, mas está tudo bem, estás à espera de sim ou não? Então às vezes sim, essa coisa. Conheço a minha mãe nessa tua mãe. Oh! Ai, a cena é essa, né? Assim, agora estava a ouvir isso, enfim, o quanto eu critico a minha mãe por fazer isso, mas se calhar eu estou a caminho disso também, né? Porque é isso, é esse espaço que não existe, né? E talvez eu possa ser a diferença. E não de um lugar que é, talvez é aí um limiar que eu quero encontrar, ou a consciência no momento, que é como escutar e não ser o caixote do lixo, né? Ser o tal, agora eu vou disputar com esta porcaria toda, e porque a minha tendência, a minha estratégia de sobrevivência é: ok, eu pego isto e agora é o meu lixo, já não é mais o teu. E não é isso. Não é isso que nós estamos a falar, é outra coisa. Então, precisa de estar num lugar de muita consciência. Ok, eu estou disponível para escutar, porque às vezes eu não estou, e está tudo bem eu não estar. Mas se eu tiver, então, olha, se eu estou realmente disponível para fazer essa transformação, eu quero escutar de forma neutra, eu não vou pegar para mim, pode ser muito transformador. Para mim, isso é um grande experimento. Já agradeço essa possibilidade. Tem sempre um buraco negro também para acessar de vez em quando. Uhum. Verdade. Assim, já o buraco negro tem aquelas meias estão espalhadas, você não consegue achar outro par tá lá, e as coisas também, né, que não precisam estar no seu lixo aí. Nossa, agradeço. Eu vou ter que sair, mas... Só checando uma coisa rapidinho antes de você sair, Marina. Temos experimento então para a semana? Porque eu ouvi o Marcelo dizer que quer fazer esse experimento. Eu quero fazer esse experimento de arranjar um espaço em que eu estou disponível para ouvir a minha mãe, sem ser o caixote lixo dela. Acho que é uma grande prática. Bom. E vocês? Vocês têm algum experimento que vocês querem experimentar esta semana? Eu estou com vontade de fazer o mesmo com a minha mãe. Vou fazer esse experimento com a minha mãe e faço um report aqui no grupo. Durante a conversa aqui, eu vi que minha mãe entrou em contato pelo WhatsApp, então eu vou
Vou entrar nessa da mãe também. Ela mandou um bom dia, alguma coisa assim. Vai, tô dentro. Ah, Então, mas espera, o experimento é ouvir a mãe, mas qual é a estratégia diferente? Qual é a estratégia diferente? ouvir de um lugar, não vais, assim, eu falo por mim, porque a minha estratégia era pegar no lixo, né? Porque ela faz tipo, vou espetar o lixo em ti, ela faz isso inconsciente, mas eu vou ouvir, eu não vou pegar no lixo dela, mas vou realmente escutá-la até ao fim, não vou interrompê-la, não vou, sabes? Que era uma coisa que eu fazia para impedir esse lixo de chegar a mim, mas agora eu vou ouvi-la. Estou bem entusiasmada com isso. Neste momento eu estou a sentir isso. Nossa, se alguém fizer isso comigo vai ser maravilhoso também. Então não é um altruísmo, é uma coisa assim, vou experimentar, pode ser que alguém depois faça isso comigo também. Gremlin stuff aqui a aparecer. A Gremlin está all over. Eu já te disse, né? Então, eu estou no pântano. Eu estou trazendo aqui bem especificamente que eu quero experimentar isso para ver também como é que eu fico. Pois. Sim, eu estou a ver, eu não sei se ou seja, porque essa experiência de eu estar a ouvir a minha mãe já normalmente é isso. Portanto, eu ligo às vezes até para eu conversar, efetivamente, eu acho que eu preciso fazer mesmo o contrário, é pôr a minha raiva e dizer, olha mãe, eu liguei porque eu quero falar, porque eu quero que tu me escutes, porque isso é que nunca acontece. Ou seja, eu ligo, e às vezes até lhe ligo, imagina, quando eu vou buscar o miúdo, portanto tenho assim, pelo menos 30 minutos de carro, que eu aproveito esses 30 minutos para ser produtivo. Então ligo, e eu ligo, olá mãe, não sei quem, e ela começa a despejar, portanto nem dá tempo. Tenho um experimento para ti, Paulo. Ok. Tenho um experimento para ti. Que é ligar sem nenhuma expectativa de quereres, sem nenhuma expectativa de poderes falar ou de teres que ouvir. Sem nenhuma expectativa. Sem nada, sem nenhuma agenda por trás. Tipo, vou ligar à minha mãe, porque realmente queres. Não ligues se tu não quiseres. Checa lá dentro, olha, eu quero realmente ligar à minha mãe agora. Talvez não. Então, ligar à tua mãe quando tu realmente quiseres, sem nenhuma expectativa. Acho que vai ser um grande experimento. Eu já estou aqui, olha, até já estou a ficar com medo. Ok, os gremlins estão a aparecer. Topas? Fazer Ok. assim. Põe o Andrew do seu lado, aí no carro. Andrew, vai tomando um suquinho aqui, Andrew, que eu vou falar com a minha mãe. Muito bem, go. Show. Fica alegre, que tops. E eu sei que a Marina tem que sair, né? Então, Vou saindo, então, beijo. até para a semana. Tá, obrigado. Vou contar. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Eu queria usar este tempo para algumas questões logísticas, que acho que ficou meio aberto e da semana passada e eu não consegui fazer. Tem algumas coisas em aberto, que a Marina também e a Paula trouxeram, Marcelo. A semana passada nós fizemos essa segunda parte da fala do dragão, através da... Começámos com a reclamação e veio algumas coisas, veio muito forte começarmos este projeto, que é um projeto, parece ser um projeto, de criar alguma coisa, pode ser um fundo, pode ser um fundo, pode ser alguma coisa que está querendo surgir, e os primeiros passos que eu tinha apontado, que eu queria fazer, era um manifesto. Veio uma coisa assim, meio manifesto mesmo, olha, qual é que é o meu manifesto? E eu até tenho aqui escrito. Manifesto dos Pais da Nova Cultura. O que projeto é este que a gente quer criar que se torna o nosso manifesto, que é isto que a gente vai fazer, né? Enfim, é um manifesto, não preciso explicar o que é um manifesto, né? Então, se alguém, eu esta semana não consegui, mas se alguém tiver esse ímpeto, alguém quiser começar a escrever isso, sintam-se à vontade de começar. Acho que pode ser um documento, não um manifesto colaborativo, né? Nosso,
acho que nós que estamos aqui mais ativos. E também o Codex, eu fiquei de escrever o Codex porque neste momento eu fixei este dia, eu senti de 14 pessoas que nós temos no grupo, têm vindo sempre as mesmas pessoas, né? Então eu acho que neste momento o grupo já está maduro o suficiente para criar um Codex e perceber, olha, quem não quiser estar dentro deste Codex está bem, está ok de sair do grupo. Eu acho que isso também é importante. Eu também não comecei a desenhar o Codex. Eu tenho uma coisa eu tenho um padrão de iniciar coisas e de ficar tipo sozinha nesse barco. Parece que eu estou a carregar o barco. Então eu não quero que isso aconteça. Então isto talvez seja alguma coisa sombria minha. Então eu não quero que isto aconteça neste grupo. E ao mesmo tempo tenho uma coisa com excluir pessoas. Também essa minha coisa de todo mundo é bem-vindo, acaba não excluindo as pessoas e depois fica uma coisa que não é. Fica um espaço meio com pouca clareza. Então eu quero contrariar esses dois princípios sombrios que são, né, são meus e que podem estar visíveis no grupo. Então, também quero colocar assim, se alguém quiser começar um Codex e gostar de fazer Codex, eu não tenho um especial apreço de fazer Codex. Isso é muito uma tarefa de Game Builder, que eu ainda não desenvolvi muito. Então, se alguém quiser iniciar esse Codex, também bem-vindo. E eu já coloquei a última, não a última gravação, mas a antepenúltima, né, no canal que a Paula criou, do canal do YouTube, que essa foi também uma das decisões que tomámos, que era colocar as gravações no YouTube destas chamadas para outras pessoas poderem ver e se conectarem também com o que nós estamos aqui a fazer. E tem o site também, se alguém tiver muita vontade de... Enfim, são coisas que eu sinto que não é preciso fazer já, mas são coisas que é preciso ação. Então, estou trazendo... porque eu não quero dizer vou eu fazer, depois não faço. Então, se algum de vocês, em algum momento, tiver com ganas de fazer, vou fazer o site, vou fazer isso, vou fazer... Fiquem à vontade. E é isso, vocês sentirem que há mais alguma coisa neste momento que é importante iniciar, também tragam. Mas acho que já temos muita coisa. Eu tenho uma proposta para ti, porque quando tu estavas a falar dessa coisa do fazer sozinha, não sei o que, isso vem muito também das minhas histórias e efetivamente, até mesmo aqui com a história da minha empresa, eu neste momento já decidi que eu não quero ficar aqui a fazer a minha empresa sozinha, eu acho que até estou num processo ou fecho, enfim, portanto está bem claro em mim o que é que eu preciso mudar para a minha vida, tipo, passar a funcionar. Então, a minha proposta é que, ou seja, sim, eu quero construir também o Codex, quero construir um manifesto, mas eu não quero fazer isso sozinha, porque assim, mais uma vez vou fazer sozinha, depois partilho, depois, ou seja, entra na mesma história, não é ok. Portanto, eu vou mudar shifts. Então, a minha proposta é, se tu também queres, ou seja, é que se quer colocar lá quem é que tem interesse em fazer, e se quer dizer, pronto, porque pode haver zero, né? Mas pelo menos tipo criar uma equipa de 2 ou 3 e combinar e começar a construir, depois partilhar com o grupo para alguém adicionar como colaborativo, mas acho que tem que ser, ou seja, eu vejo isto como, vamos juntar um dia, vamos começar a escrever, 2 ou 3 pessoas e go, e depois lançamos para o grupo. Estou mais nessa do que pegar assim, agora hoje estou com inspiração a fazer, sozinha, não. Acho massa. Então a proposta é isso, é que não sei se tu quiseres lá escrever e dizer, temos estes to-dos ou estas coisas para fazer, Codex, o manifesto não sei o quê, quem é que é participar em construir o Codex, quem é que é para não sei o quê, pronto. Construindo, se temos 2, 3 pessoas, então vá, data para estas 2, 3, pronto, eu quero estar nas duas, portanto, por isso é só isso, é só ver quem quer mais estar mais e depois marcamos uma data e fazer. Fora a nossa chamada semanal, acho massa. Sim, porque se nós vimos aqui para a chamada semanal, se calhar não estamos a construir o Codex aqui, não sei, então se quer fazer uma coisa fora da nossa chamada e dedicar um tempinho, a coisa faz. E eu sinto nessa lista, quando a gente enumerar, a gente escolher que papel a gente quer assumir. A gente quer apoiar no Codex ou a gente quer ser o space holder do Codex, sabe?
porque daí isso deixa clareza, um fica como space holder e outros como apoiadores, mas a gente tem um grupo de pelo menos 3 pessoas formando essa ideia. Eu acho que é importante a gente ter 3 pessoas para realmente representar o time, e a gente também é importante ter essa identificação de quem vai ser o space holder daquele time. Show. Vou lá fazer essa pergunta. O space holder depois é responsável por criar esse nó e irem tratar disso noutro momento. Tá. Uhum. Show. Show. Gostei. Boa. Agradeço a possibilidade, a proposta. E agradeço a escuta e acho que para mim foi muito rico hoje. Assim. Gostei dessa lista que você criou, Marcelo, se puder pôr lá Uhum. acho massa. E é isso. Mais alguma coisa que vocês querem trazer? Querem comentar? Nos próximos 2 encontros, eu estarei em treinamento em Florianópolis, nas próximas 2 sextas-feiras, então não estarei participando, e voltarei com muita transformação. Verdade. Bom ETB, bom Levo. Isso. Para ti, Marcelo, Obrigado. para todo Obrigado. mundo. Sim. Então é isso. Nós nos encontramos na próxima sexta-feira e pronto, até lá, se também se houver possibilidades de fazer alguma coisa até lá, a gente logo vê durante a semana como é que flui lá no grupo, quem quer juntar-se a fazer estas coisas, e vamos fazendo. Bom, e uma coisa que eu acho que é importante é talvez checar no final das chamadas, que eu estou gravando, né? É se é ok para vocês colocar online, ou se não, em algum momento. Então eu vou checar lá, porque a Marina já não está aqui, se é ok eu colocar essa gravação no YouTube. Se não for ok, eu não coloco, tá? Ou se não for ok, eu posso colocar só naquele grupo, no nosso grupo, a gravação. É uma possibilidade. No YouTube tá público. Tá público. A gente pode também decidir continuar deixando no YouTube, porém não público, somente com link, para a gente não ter que ficar administrando esse conteúdo. Sim, pode ser também. Oi. Aqui é a primeira vez que eu vejo. Olá, Vi. Seja Olá. bem-vindo aqui. Eu Ainda está tímido. esqueci o nome do teu filho, Marcelo. Vicente, Vicente, ainda por deixa cima eu é tirar o fone para ele ouvir vocês aqui também. Olá, Vicente. Olá, Vicente. Olá, Vi. Muito prazer em te conhecer. Nós não te estamos a ver, mas está tudo ok, sabemos que estás aí. Eu estou vendo 2 braços, Olha, um olho, só estou a ver um olho. um olho, um cabelinho. E o amor, né, abraçando também, olha só que lindo. Ah, Delícia. Quem não gosta de um abraço assim? Eu tenho as orelhas iguais às tuas, Marcelo. Vou ver se elas torcer assim, as orelhinhas parecem as tuas, duplicadas. Dá para esconder quase a criança atrás. Eu não disse, eu só disse que eram iguais. Ó, olha É. ali, as duas orelhinhas são muito parecidas. muito bom. Ok, então, terminamos. Até para a semana, Paula, Até. e até daqui a 3 semanas. Tchau. Sim. Joana, Tchau, tchau. Marcelo. Tchau, beijinhos. Tchau, Vicente. Tchau. Tchau.